Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos se colocar de pé nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. 2 Coríntios, no capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Grande é o Senhor que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus? Glória a Deus. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendações para vós ou de recomendações de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas na tábua de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Louvado seja Deus. Jesus querido, Senhor amado, mais uma vez, meu Pai, nós estamos, Senhor, aqui, meu Deus, diante da Tua presença, meu Pai, para Te louvar, para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor. Senhor querido, Senhor amado, Deus de poder, venha falar conosco, meu Pai. Vem, Senhor, falar com a Tua igreja, Senhor. Oh, glória, glória, glória. Que viemos ser tocados pelo Senhor nesta noite. Que nós viemos ter a nossa vida mudada, a nossa vida transformada, meu Pai. Oh, Senhor amado, Deus de poder. Oh, glória, glória, glória. Que nós viemos, Senhor, se humilhar diante da Tua presença, meu Pai. Oh, glória, glória a Deus, oh meu Pai amado, aleluia, que viemos abrir o nosso coração para a Tua palavra, meu Pai, estar atento nesta noite à Tua voz, meu Pai. Oh Jesus querido, aleluia, nós precisamos de Ti, meu Pai, nós necessitamos, Senhor, aleluia. Oh glória, 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 venha saciar a nossa alma, meu Pai, venha nos fortalecer, meu Deus, através da Tua palavra, meu Pai, que é poderosa, que é eficaz, oh Deus. Oh glória, glória, glória. Oh Pai, aquele que está fraco, meu Pai, que eles venham ser fortalecidos, meu Pai, aqueles que estão caídos, Senhor, que eles venham se levantar, meu Pai. Oh Senhor amado, aleluia, aqueles que estão desviados do Teus caminhos, meu Pai, que eles possam vir para Ti, meu Deus. Oh meu Pai amado, aleluia. Oh glória, glória, glória. Oh glória a Deus, aleluia. Oh meu Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Nós somos pequenos, mas o Senhor é grande, aleluia. Oh glória, glória, glória. Oh aleluia, aleluia, aleluia. Derrama do Teu poder, derrama da Tua unção, meu Pai. Aviva a Tua obra, meu Deus. Oh meu grande Pai, nós Te pedimos, oh Deus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar com a paz do Senhor, meus irmãos, de larga distância da live, a paz do Senhor Jesus para todos. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos nesta noite. Aleluia. E que vocês possam receber a sua bênção, o seu milagre, a sua cura, a sua vitória, para a honra e a glória do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esta palavra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3. Glória. Esta palavra ela tem, aleluia, me chamado muita atenção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, porque ela fala sobre a vida do verdadeiro cristão. Glória a Deus, do homem, da mulher, da criança, do jovem, do adolescente. Louvado seja Deus quando ela se entrega a sua vida verdadeiramente, aleluia, para o Senhor. Quando ela tem um verdadeiro encontro, aleluia, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós sabemos que o apóstolo, aleluia, Paulo, glória a Deus, ele perseguia, aleluia, a igreja do Senhor. Louvado seja Deus, ele ali pegava, matava os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor diz que ele agora teve um encontro, aleluia, com o Senhor. E o Senhor fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele normalmente ele não entendeu. Ele podia ter pensado assim: peraí, mas eu estou perseguindo aos crentes, louvado seja Deus. Mas o Senhor estava dizendo ali, aleluia, que aquele que persegue a igreja do Senhor, aquele que persegue o verdadeiro cristão, ele está perseguindo também a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegue? Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele começa, aleluia, uma caminhada, glória a Deus, depois que teve ali um encontro com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele fica cego, glória a Deus, e o Senhor, aleluia, aleluia, envia ali o profeta Ananias, glória a Deus, para ir ao encontro ali de Paulo, para orar para ele. E quando o Senhor fala com ele, Ananias fala: peraí, mas e aquele lá, aquele Saulo lá, aquele homem que perseguia lá o povo de Deus? Louvado seja Deus. E o Senhor fala: vai, porque grande é a minha obra na vida dele. Louvado seja Deus. Ele tem um chamado, glória a Deus, eu tenho escolhido para levar a minha palavra para os gentios. Glória a Deus, aleluia. Quando, aleluia, o apóstolo Paulo, aleluia, ele fica cego, o Senhor abre ali a sua visão espiritual. Louvado seja Deus, irmão, para o crente, aleluia, louvado seja Deus. É ser firme na presença do Senhor. Ele tem que fechar os olhos para o mundo. Ele tem que, aleluia, abandonar as coisas do mundo para, aleluia, ouvir a voz de Deus, para, aleluia, buscar aquilo que é de cima. Ele não pode ter o coração preso nas coisas do mundo. O apóstolo ali teve, louvado seja Deus, a visão ali restaurada através do profeta que foi ali e orou para ele. Então ele vai agora e começa a juntar-se junto com os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, a aprender as coisas de Deus. Louvado seja Deus. E ele agora, ele busca a presença de Deus, ele é batizado, aleluia, nas águas correntes. Louvado seja Deus. Ele começa a louvar, ele começa a adorar, ele começa agora a fazer somente aquilo que agrada ao Senhor, aquela vida que ele vivia antes. Louvado seja Deus, ficou para trás, porque agora ele é um novo homem na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que ele começa a sua jornada, aleluia, missionária. E ele vai de um lado para o outro, pregando a palavra do Senhor, anunciando, aleluia, o evangelho do Senhor. E a igreja, aleluia, está crescendo, aleluia, está se multiplicando para todo o canto da terra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia.
Louvado seja Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, aleluia, ele vai ali para uma cidade para fazer a obra missionária, ele envia carta aos seus irmãos, avisando que está indo, aleluia, para aquele lugar, para aquela cidade. Louvado seja Deus. Era uma carta escrita em papel com tinta. Louvado seja Deus, com caneta. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, avisando que ele estava indo, aleluia, para tal lugar. Mas eu quero te dizer nesta noite, não é esta carta de recomendação. Louvado seja o nome do Senhor, que eu quero te dizer nesta noite. Eu quero te dizer de uma carta, aleluia, espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite, é do Espírito Santo que habita na sua vida, na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E é Ele que testifica que nós somos verdadeiros servos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes hoje, irmão, um pastor manda um membro ir na outra igreja e envia ali uma carta escrita por mão de homem. Louvado seja Deus. É importante, para dizer que você está em comunhão com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que você está em comunhão com aquela igreja. Louvado seja Deus. Mas a melhor carta, louvado seja Deus, é a tua vida. Louvado seja Deus, é o teu exemplo de cristão, é o teu testemunho, é onde que você passa, é onde que você pisa. Louvado seja Deus, o brilho do Senhor brilha através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O verdadeiro crente, aleluia, onde ele chega, não precisa você colocar um graxá dizendo que você é obreira. Não precisa você colocar um anel no dedo para dizer que você é um pastor. Não adianta, aleluia, não precisa. Louvado seja Deus, você dizer, aleluia, que é um estudioso. Aleluia, louvado seja Deus, que é um presbítero, que é um missionário, que é um evangelista. Não é necessário. Você, quando dá na vida, a sua vida no altar do Senhor, o próprio Deus testifica, aleluia, que você é um vaso de honra, que você é um obreiro aprovado. Aleluia, louvado seja Deus, que você é um missionário levantado por Ele. Aleluia. Que você é um pastor chamado por Ele, irmão. Louvado seja Deus. A carta humana, ela pode dar uma indicação, aleluia, que aquele pastor foi formado por outro pastor, que foi chamado ali por sua capacidade de pregar, pela sua capacidade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, do seu estudo. Louvado seja Deus. Mas o pastor que é chamado pelo Senhor, que é ungido pelo Senhor, aonde ele passa, ele faz a diferença, porque ele prega a verdade. Ele prega a palavra da santidade, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma o homem. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aonde você passa, aonde você coloca os pés, aleluia, louvado seja Deus, você dá fruto. Louvado seja Deus. O ser humano olha para você e diz, olha lá vai uma serva do Senhor, lá vai um pastor verdadeiro. Louvado seja Deus, lá vai aquele diácono que é compromissado com a obra do Senhor. Não é necessário você escrever na testa, não, irmão, porque o próprio Senhor, aleluia, testifica na tua vida, testifica na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, glória a Jesus. Aquele, aleluia, louvado seja Deus, que é verdadeiro servo do Senhor, ele dá fruto.
E a palavra do Senhor, aleluia, nos diz, louvado seja Deus, que nós conheceremos, aleluia, a árvore pelo fruto. Louvado seja Deus, se o fruto ali é bom, se não é. Não é possível, irmão, pé de laranja, aleluia, dar pera. Não é possível, o pé de caju dar pêssego. Não é possível, a não ser que o homem vai lá, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus e modifica a natureza de Deus, como estão fazendo hoje. Glória a Deus. Lá na minha casa tinha um pé, aleluia, de tangerina pocã. Glória a Deus, aleluia. Ela dava as tangerinas grandes, docinha. Louvado seja Deus. E um dia eu falei, vou podar este pé de pocã. Glória a Deus, fui lá e cortei todos os brotos de baixo. No ano seguinte ela deu uma tangerina pequenininha e azeda. Louvado seja Deus, porque eu cortei um enxerto que o homem fez. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, assim é o mundo. Louvado seja o Deus do mundo, aleluia. Muitos estão dizendo que estão na igreja, mas estão enxertados no mundo. O mundo está enxertado neles, aleluia, porque eles não obedecem a palavra do Senhor, eles não vivem conforme a palavra do Senhor, aleluia. Como é difícil você andar na rua hoje e reconhecer um homem de Deus, irmão Ezequiel. Reconhecer uma mulher de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes você vai falar de alguém para Jesus, a pessoa diz, eu também sou crente. Eu também sou cristã. Louvado seja Deus, mas você só sabe que ela pertence a alguma congregação porque ela disse. Mas um homem, aleluia, a mulher que serve a Deus de verdade, não é preciso não, aleluia, abrir a sua boca para dizer não. Louvado seja o nome do Senhor. Tu sabe por quê? Porque o Senhor brilha na sua vida, aleluia. Porque o Senhor, Ele habita, o Espírito Santo habita em mim, Ele habita em ti, aleluia. E nós vamos fazendo a diferença, porque Deus chamou você, meu irmão. Deus chamou você, minha irmã. É para fazer a diferença, aleluia. É para ser um povo separado, um povo lavado, um povo remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quantos hoje, em vez de enxertar em Cristo, aleluia, buscar a presença de Deus, se encher de Deus, aleluia, estão procurando se encher dos manjares de Satanás, estão se procurando, aleluia, estão, aleluia, procurando, aleluia, louvado seja Deus, a praticar as coisas do mundo. Glória a Deus, acender os prazeres da carne, os prazeres do mundo, aleluia. Louvado seja Deus. E muitos estão dizendo assim, ei, eu vivo no mundo, e quando eu viver no mundo, eu tenho que andar igual o mundo, eu tenho que fazer igual o mundo. Mas o Senhor te chamou, meu irmão, é para andar, aleluia, na contramão do mundo. Se o mundo vai para lá, você vem para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Se o mundo está nas mídias sociais, você não pode imitar tal coisa, porque você é um povo separado, aleluia, um povo diferente. Você é um povo que foi chamado pelo Senhor, aleluia. Glória a Deus, o Senhor te escolheu, aleluia, para que você venha dar fruto e fruto com abundância. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz, aleluia. Louvado seja Deus, que eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é um lavrador, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E toda, aleluia, louvado seja Deus, árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo, aleluia. Tu sabe quem é esta árvore? Você sabe quem é esta árvore? Esta árvore é você. Esta árvore sou eu. Aleluia, louvado seja Deus. Se você não vem estar dando fruto na presença do Senhor, se você não vem estar dando testemunho de crente, se você não tem
Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que Deus vai separar o trigo e o joio. Aleluia. Glória, glória a Deus. O joio, meu irmão, o joio, ela está lá. É só palha. Aleluia, só palha. E o Senhor vai recolher esta palha. Ele vai jogar no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E está perto de chegar este dia, pois o Senhor falou comigo certo dia. Ei, está perto, aleluia, de eu lançar a palha no fogo e separar o trigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós devemos buscar ao Senhor, irmão. Nós devemos, aleluia, andar na presença do Senhor com sinceridade. Não importa se o mundo está zombando de você. Não importa se o mundo está falando de você, não. Louvado seja Deus, não importa se você anda desta maneira, vestido desta maneira. Não importa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo pode pensar, aleluia, tal coisa de você, tal coisa de mim, que nós estamos vivendo com uma velha, que nós estamos vivendo com uma velha. Louvado seja Deus que nós não fazemos isso, não fazemos aquilo. Ei, o importante, meu irmão, é o que o Senhor pensa de ti. O importante, minha irmã, é como o Senhor te vê. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muitos podem dizer assim, olha, já falaram para mim, Santo, santo, a Angélica, ela anda igual a velha. Louvado seja o nome do Senhor, olha a roupa dela. Aleluia. Glória a Deus, olha o cabelo dela, ela nem tem idade para ter esse cabelo branco. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, o nosso Deus tem um cabelo branco, diz no livro de Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e não tenta trocar a natureza de Deus, não. A palavra do Senhor diz, ai daquele que destrui o templo do Espírito Santo. Enquanto hoje tem destruído o templo do Espírito Santo. Uma vez eu perguntei para Deus, Deus, como fazer para destruir o templo do Espírito Santo? Aí o Senhor diz, olha aí, quando você fura sua orelha e bota o brinco, você está destruindo. Quando você se pinta, você está destruindo. Quando você muda a natureza de Deus, você está destruindo. Quando você faz uma tatuagem, você está destruindo o templo de Deus. Aleluia. É para ficar da maneira que Deus te fez. É para fazer, aleluia, conforme o Criador te fez, meu irmão. Não é para mudar nada, não é para trocar nada. Eu vou trocar o meu nariz, aleluia, eu vou ali modificar a minha orelha, eu vou ali trocar a cor dos meus olhos, porque eu não gosto dessa cor. Eu quero te dizer que você está destruindo aquilo que o Senhor fez, aleluia. O Senhor te fez desta maneira, é porque Ele te acha lindo desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ali, ó, lisar o meu cabelo, porque meu cabelo, sabe, ele é enrolado, dá um trabalho, fica tudo em pé. Louvado seja Deus, não faça isso não. Glória a Deus, tu sabe por quê? Porque o Senhor te modelou. O Senhor, aleluia, te fez. Louvado seja Deus. Quando você estava lá no ventre da barriga da sua mãe, o Senhor disse, ele vai ser assim. Quando ele tiver 1 ano, ele vai ser assim. Quando ele tiver 10 anos, ele vai ficar assim. Quando ele tiver 50 anos, ele vai ficar com o cabelinho branquinho. Louvado seja Deus, quando fizer 100 anos, ele vai estar enrugadinho. Louvado seja Deus, o cabelo vai estar assim. Louvado seja Deus, é assim que o Senhor planejou. E é assim que tem que ficar. Porque o homem não pode mudar a natureza de Deus. Por mais que o inimigo tenha tentado, por mais que o inimigo tenha lutado, o inimigo tem tentado modificar aquilo que o Senhor construiu. Aleluia.
E muitos têm dado ouvido a Satanás. Aleluia. Amém, Jesus. Você é uma carta. Aleluia, linda. Aleluia, louvado seja Deus entre os homens. Aleluia, olha, mas eu moro no Brasil. Louvado seja Deus, a minha cultura aqui no Brasil é uma. Aleluia, no Japão é outra, na Inglaterra é outra, na Rússia é outra. Louvado seja Deus, na Bahia é outra. E se eu não, aleluia, andar de acordo com a cultura do mundo, louvado seja Deus, eu vou perecer. Eu não vou conseguir trabalho, eu não vou conseguir se identificar no meio do povo. Ei, louvado seja Deus, a palavra do Senhor é uma só, os mandamentos do Senhor é uma só, e se muitos não abandonar esta cultura, não entrará no reino dos céus, porque o mundo age no maligno. Aleluia. Glória a Deus. Quando diz aí, olha, louvado seja Deus, não é pecado, aleluia, homem usa saia. Sabia que tem homens usando roupa de mulher, homens mesmo, casados? Dizendo que isso aí não tem nada a ver. Louvado seja Deus, mas o livro de Provérbios nos diz que não haverá traje de homem em mulher, nem mulher em homem, porque a abominação é o Senhor. Aí você vai dizer para muitos dizem, olha, louvado seja Deus, isso aí não está dizendo nada disso. Porque nesta época ali todo mundo usava aquelas vestimentas compridas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero te dizer, aleluia, que quando o povo saiu ali do Egito, o Senhor, aleluia, mandou fazer ali, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A arca. Glória a Deus, o Senhor levantou ali os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Louvado seja Deus. Mas o que foi que o Senhor disse? Para entrar no lugar santo, é preciso mudar as suas vestes. O Senhor mandou ali fazer vestes para os sacerdotes, para os sumos sacerdotes. Aleluia, tudo da forma que o Senhor fez. O Senhor fez roupa ali para Adão e Eva para cobrir a sua nudez. Louvado seja Deus, tu sabe por quê? Porque o homem tem que andar conforme a palavra do Senhor. Aleluia, não é conforme nós queremos, não é conforme nós pensamos, mas é conforme o Senhor manda. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma pessoa uma vez disse para mim, olha, não tem problema você vestir shortinho, não. Não tem problema você usar um topzinho, não. Não tem problema, não. Lá no céu não vai entrar roupa, não. Quando Jesus vier, as roupas vai ficar tudo aqui. Será que todo mundo vai subir nu para o céu? Sem roupa? Louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz que quando Ele vir, vai ressuscitar os mortos, junto com os vivos, vai ter o corpo transformado e vai subir para o céu. Será que vai subir todo mundo nu para o céu? Louvado seja Deus. Não vai não, irmão. Então é melhor cuidar das suas vestes para não se encontrar nu diante de Deus. Aleluia. Aleluia. O livro de Apocalipse diz, aleluia, compre veste para você, cubra as suas nudez para não se parecer nu diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós temos que se vestir, aleluia, com dignidade, com modesta. Louvado seja Deus, não mostrando a nudez, não mostrando a curva do seu corpo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus só habita no corpo santificado, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus só habita, aleluia, na vida daquela pessoa que busca, que é fiel ao Senhor, que não se entrega à vaidade, que não se, aleluia, se entrega à mentira, ao engano, à murmuração. Louvado seja Deus, que não se entrega, louvado seja Deus, às paixões da vida desta carne, mas entrega o seu coração a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz na velha aliança
que o povo de Israel, que o povo pecava contra Deus. Fazia tudo, aleluia, o que queria, glória a Deus. Mas quando o Senhor chamava a atenção deles, eles vestiam roupa de saco, louvado seja Deus, como gesto de humilhação, aleluia, para se humilhar diante de Deus em arrependimento. Mas louvado seja Deus, passa-se um tempo, eles tornavam pecar de novo. Mas hoje o Senhor não quer que você rasgue as suas vestes. O Senhor hoje quer que você rasgue o seu coração na presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus e seja fiel, irmão. Não seja como o povo de Israel. O povo de Israel pecava. Louvado seja Deus, passava um tempo. Louvado seja Deus, o Senhor levantava ali um profeta, levantava ali alguém para exortar o povo, o juiz. Louvado seja Deus, e o povo se arrependia, se humilhava. E o Senhor tinha misericórdia daquele povo. Aí o Senhor, aleluia, manda ali novamente, lê ali as leis. Louvado seja Deus, os mandamentos do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Mas passado um certo tempo, o povo esquecia e pecava novamente. Louvado seja Deus. Não seja assim, meu irmão. Vigie, aleluia, a todo momento da sua vida. O que será de mim? O que será de ti se Jesus vier? No momento em que nós estiver, aleluia, no erro, que nós não estiver vigiando. O que será da tua vida se o Senhor te chamar, aleluia, no momento que nós estiver no erro, irmão? O que será de nós? O que será da nossa vida? Louvado seja Deus. Então é muito, aleluia, importante o ser humano entender, aleluia, que nós temos que vigiar a todo momento. Amém. Aleluia, a todo momento da nossa vida, como se fosse o último dia. Como a vida do Senhor fosse no dia de amanhã. Louvado seja Deus, buscar a presença do Senhor a todo dia. Louvado seja Deus, amar, perdoar o próximo. Louvado seja Deus, sabe por quê? Aleluia, você é uma carta lida. Louvado seja Deus, você está aqui para ser um testemunho do Senhor aqui na terra, para pregar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor tem te chamado, o Senhor tem chamado a mim, não é para trazer escândalo, aleluia. Não é para andar de qualquer maneira, mas é para dar fruto, aleluia. Para fazer a diferença, aleluia. Glória a Deus. É para ser usado pelo Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, não é na sabedoria humana. Muitos hoje têm vivido, aleluia, na sabedoria humana, mas muito tem perecido, aleluia, porque acha que é sábio demais e não sabe perdoar, não sabe reconhecer os seus erros, aleluia, porque acha que é alguma coisa, mas não é nada diante de Deus, aleluia. O homem pode ter o diploma que for, o homem pode ter o estudo que tiver, pode ser formado nas maiores faculdades do mundo, aleluia, pode entender, aleluia, de ciência, pode entender de medicina, pode entender do corpo humano, aleluia, mas ele não é nada se não reconhecer os seus erros, se não se humilhar diante do Senhor, aleluia, se não obedecer a palavra do Senhor. Pode ser rico, da maneira que for, pode ser o homem mais rico do mundo, louvado seja Deus. Muitos acham, olha, aleluia, essa riqueza aí, aleluia, eu posso comprar tudo, eu posso comprar o carro que eu quiser, eu posso fazer a viagem que eu quiser, louvado seja Deus, mas ele não pode comprar uma coisa, que é a salvação da sua alma, e a salvação quem dá é Jesus Cristo, aleluia, através da obediência, aleluia, através da fé, através da perseverança, através de joelho no chão, através do jejum, louvado seja o nome do Senhor,
através, aleluia, louvado seja Deus, de esperar no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma vez uma pessoa disse para mim, aleluia, estava falando sobre a doutrina. Glória a Deus. E esta pessoa disse para mim, olha, eu conheço a palavra todinha. Isso aí que tu está falando não existe. Louvado seja o nome do Senhor, eu conheço. Louvado seja Deus. O que adianta, irmão? O que adianta o homem conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, em espanhol, inglês, de tudo quanto é língua, mas não obedecer o que está escrito dentro dela? Cego espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Tu sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que testifica dentro de nós. Aleluia, a palavra do Senhor, ela é revelada pelo próprio Deus, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, Ele que fala comigo, Ele que fala contigo, que verdadeiramente nós somos filhos de Deus, aleluia, Ele que fala conosco, dizendo assim, ei, louvado seja Deus, seja perseverante, seja constante, aleluia, louvado seja Deus, não tema, não tenha medo do homem, louvado seja Deus, seja fiel, aleluia, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser fiel por um ano, não é ser fiel por 2 anos, por 3 anos, mas é ser fiel até o fim. Louvado seja Deus, ser perseverante na doutrina até o fim, nos mandamentos do Senhor até o fim. Louvado seja Deus para poder alcançar a vida eterna. Louvado seja Deus. Então não se preocupa, meu irmão. Não se preocupa se você é um verdadeiro servo de Deus. Aonde tu passar, aonde tu for, aleluia, louvado seja Deus. O mundo vai ver Deus em sua vida. Não precisa você se identificar, não precisa nada. Que o próprio Deus testifica por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se colocar de pé nesta noite. Aleluia.